Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma entrevista com o personal Parolim. Mas primeiro eu quero agradecer a Ana Hetver por ter patrocinado o nosso uniforme, essas camisas lindas. Inclusive vocês vão ver a gente muito de rosa desfilando por aí. Seja bem-vindo, Rafa. Gurias, muito obrigado pelo convite. E aí a gente vai trocar bastante ideia legal. Com certeza. Bem-vindo, Rafa. Vou fazer então uma primeira pergunta, né? Pra gente saber, então, tu é formado em Educação Física, há quantos anos, quanto tempo tá atuando na área? Certo, então Ana, me formei em Educação Física na Unijuí, em Juí. Me formei em 2016, tá? Então eu já estou aí há 8 anos agora, e fechando 8 anos, e trabalhando na área eu já estou trabalhando há 11 anos. Porque desde o meu início da faculdade eu já consegui estágios entrando na área já, praticando, inclusive na própria universidade já, né? Então, aí o caminho já está ficando bem longo já. É bom que vai pegando experiência, conhecendo, né, o jeito de trabalhar com pessoas, academia, enfim, toda a sistemática. Exato, muito bem. A gente trabalha com... A nossa área, enfim, ela é uma área muito ampla, né? Então, até o meu primeiro estágio, que eu iniciei logo no segundo semestre na universidade lá, era só com público de idosos, da universidade mesmo, né? Então, bem bacana, assim. Então, a gente acaba tendo todas as idades, depois crianças, uma bagagem, né? E aí o pessoal às vezes tem uma visão mais limitada, por exemplo, em relação à academia, né? Mas acabei trabalhando com ginástica laboral, em empresas como a distribuidora da Ambev, lá em Juí, que tinha mais de 500 funcionários. Então, existe muita coisa que a gente vai aprendendo e pegando com o tempo, né? Até eu ia dizer, né? A Faculdade de Educação Física abre um leque muito grande, assim, tu pode seguir em várias áreas. E por que então tu decidiu se tornar personal e empreender nessa área? Isso. Então, assim, antes de iniciar a faculdade em si, né? Eu já era um praticante de musculação, de exercícios, assim. Eu já treinava ali uma média de 3 anos a 4 anos. Então, era uma área, assim, que eu gostava muito de fazer. Eu gostava muito de praticar, enfim, tudo mais. E aí, eu iniciei, então, o curso, mas ainda não totalmente decidido exatamente do que eu ia fazer, né? Mas aí, assim, com troca de informações com colegas, dicas, essas coisas assim, com pessoas já mais experientes que estavam formadas, né? E aí tem até aqueles próprios testes, né, que a gente faz para saber a área que tu vai se desenvolver melhor. Mas, assim, muito me pegou na ideia, assim, de alguns colegas me falar, assim, me pedir, mas o que eu realmente mais gosto de fazer? Né? Então eu pensei nisso, enfim, e eu gostava muito daquele ambiente de estar sempre treinando. Então eu acabei me direcionando realmente para essa área. Para a academia. Aí a questão de empreendimento, então, uma coisa que me marcou muito assim na faculdade foi uma professora de uma matéria que ela, lá em 2012, então 2013, ela comentou assim para nós, da turma, que a nossa profissão seria uma das profissões do futuro. Em função de necessidade, saúde, né? O pessoal que já vinha da área da saúde já tem uma noção, né? Um estudo. Exato. Então, a nossa cultura, assim, sempre foi e ainda é hoje, está em uma leve transformação, mas sempre foi tratamento e não prevenção, né? Então, antigamente as pessoas, elas procuram a consertar alguma coisa quando já sabem do problema, né? Então, assim, nós não temos aquela cultura de você prevenir. Então, assim, depois ali 2013, 14, 15, que deu um estouro muito grande na atividade física e veio outras coisas, funcional também. E aí teve mais praticantes, mas essa transformação, como a minha professora ela havia comentado para nós, que seria uma das profissões assim do futuro, que teriam necessidade da nossa profissão. Então as pessoas começaram a perceber esses problemas, né? E aí, por exemplo, as pessoas tinham alguma doença, alguma coisa, sempre quando iam ao médico, eles indicavam então o tratamento, né, em si, específico, mas juntamente sempre com atividade física.
Sim, então hoje todo mundo conhece. Tu vai em algum lugar, né, algum médico, alguma coisa, vai pedir se tu faz alguma coisa, uma atividade física. Sim. Então realmente foi ali eu vi uma oportunidade também. Um crescimento entende? na Isso, área. um crescimento. Então eu sabia que teria um campo legal assim para poder empreender, né, e conseguir fazer algo do tipo. Sempre vendo, né, tipo, acho que essa parte de empreender sempre tem essa coisa da visão, né, por mais que ela dê um insight assim, tu, né, tipo, pegou e viu que realmente tinha a oportunidade e foi se estabelecendo, né. Qual é a tua especialidade ou o teu maior foco hoje, né, nesses treinamentos pessoais? Como a gente comentou, então, a nossa área, ela é muito ampla, né. E eu, desde o início, então, desde o início, como eu falei, eu sempre gostei da musculação e eu vejo assim, é como, por exemplo, dar um exemplo assim de uma loja, tá? Se você vai abrir uma loja com variedades, você vai ter um produto que você tem o seu carro-chefe, por exemplo. Sim. Então, digamos, você abrir uma loja de vestuário e teu carro-chefe é calçados, mas lá você vende calça, camisa, camiseta, enfim, né? Então, eu vejo dessa mesma forma, assim, hoje o meu carro-chefe, eu trabalho com várias coisas, mas o meu carro-chefe sempre foi a musculação, tá? Treinamento personalizado na academia, com musculação, focando em hipertrofia e emagrecimento. Sim. O meu maior público sempre foi feminino, tá? Mas isso é uma questão cultural nossa também. Porque as mulheres procuram mais do que os homens, assim, um acompanhamento. Sim. Homens normalmente gostam de ser mais independentes, né? Mas, enfim, daí dessa forma, então, sempre o meu carro-chefe, a maior parte dos meus atendimentos é na musculação. Porém, eu trabalho com outras coisas também. Só que na parte de empreendedorismo, assim, eu vejo de uma forma complexa essas coisas, assim, no sentido de você querer fazer muitas coisas. Porque você acaba tirando o foco, às vezes, de uma coisa. É melhor fazer uma coisa muito bem do que 3 mais ou menos, eu acredito, né? Então eu nunca perdi o foco meu na musculação, no meu conhecimento ali, mas sempre trabalhei com outras coisas também, né? Porque é aquela coisa que você estava falando, do insight, assim, de ver, porque as coisas mudam, né? Então, assim, as coisas mudam muito rápido. E a musculação é uma coisa que eu acredito que vai longe, vai ficar. Ela se estabeleceu, tá? Mas aí em 2015 veio muito forte o funcional. Eu trabalhei bastante tempo lá em Juí com o funcional, porque antes disso eu sempre fui uma pessoa que sempre estive ligado, né, na área, assim, do que está acontecendo. Então, um pouquinho antes, quando começou a sair a questão do treinamento pré-olímpico, assim, as pessoas funcional, liberação miofacial, eu já fui atrás. Daí já fui para Porto Alegre fazer uma formação em treinamento funcional, fiz uma formação internacional em treinamento suspenso, que é o TRX, aí outra que é a análise de movimento funcional também, que era outra internacional que eu fiz. Tudo nessa linha do funcional, mas para adquirir conhecimento e se viesse a chegar a isso bem, eu estaria pronto, entende? Seria apto para praticar. Exato, foi a mesma coisa que eu fiz aqui com o pádel. O pádel começou há pouco tempo, né? Um mês aqui na cidade. Só que eu já tenho... lembro que faz meses que tu já fez a preparação, né? Eu já fiz o curso na Confederação Brasileira, vai fazer 1 ano e 1 mês. Eu fiz exatamente em outubro do ano passado. Nossa. Mas eu já conhecia o esporte uns 2 anos atrás, conheço pessoas que estão na área, então eu sempre, assim, quando eu vejo uma oportunidade e eu tento estar ligado no que está acontecendo, né? E aí eu já vou atrás, né? Mas é aquela coisa, eu ainda mantenho a musculação como principal, e hoje eu trabalho até com boxe, né? Com boxe funcional, mas tudo ligado ao funcional. E aí o pádel, que é uma coisa extra, assim, que eu coloquei pra mim, porque eu gosto do esporte em si, né? E aí a gente vai buscando sempre empreender, ampliar, né? E o pádel também agora é um esporte novo, então é uma coisa que tá entrando, né, na rotina das pessoas. Quando vê, daqui a pouco torna um boom e acaba ficando mais forte que outra área, né? Exato. Então tem que estar sempre se atualizando mesmo. E eu percebo que tu tem uma baixa rotatividade de clientes, né? Geralmente os que estão contigo já estão anos contigo. E o que tu acha, assim, que o teu diferencial que tu faz para atrair e reter esses clientes?
Exato. Eu tenho alunos aqui na cidade, então eu voltei final de 2019, né? Início de 2019. Aí então, fechando assim o 5º ano, né? Eu tenho alunos realmente com 5 anos já também. Sim. Então, assim, uma coisa que eu sempre levei pra mim é a questão, assim, eu sou muito sério com o meu trabalho, sabe? Acho que a seriedade, assim, no trabalho em si, ela não pode faltar em nenhum momento. Então, assim, questão de básicas, né? De atraso, assim, são coisas, assim, que pra mim não pode acontecer, por exemplo, sabe? Então, desde essas coisas mínimas, simples, assim, e a parte do acompanhamento bem individualizado que o cliente quer, sabe? Porque assim, nós temos hoje, por exemplo, pessoas que querem emagrecer, que querem crescer, enfim, né? E pessoas, às vezes, querem só praticar uma atividade e, às vezes, até uma companhia, entende ali, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, a saber lidar com as pessoas, da forma como elas querem. O jeito de cada uma e... Exato, porque, assim, hoje todo mundo está vendendo alguma coisa, né? Então, assim, eu vendo uma prestação de serviço, né? Então, eu preciso, digamos assim, se você está vendendo no comércio calçados, eu vou querer um calçado do jeito que eu quero, né? Eu vou lá comprar na tua loja, não adianta você querer me mostrar um verde se eu quero um azul, por exemplo, entende? Então eu aprendi muito a ler, assim, entender realmente como o cliente quer, sabe? E eu vou montar exatamente como ele quer o treinamento para ele. Então hoje se eu pego... Bem personalizado e individualizado. Exato. Então hoje se eu pego assim, se você vai pegar, por exemplo, minha lista de treinos, né? Com certeza eu tenho uma base de exercícios que são essenciais, treinamento. Mas assim, se você vai fazer o agachamento e a Ana vai fazer o agachamento também, você vai ter alguma coisa que vai ser diferente do dela. E eu vou adaptar isso, entendeu? Eu vou adaptar. Então, assim, eu procuro muito essa especificidade de cada um. E aí eu acredito que, sempre acreditei, assim, que as pessoas se sentem confortáveis com o meu treinamento, sabe? Com o meu treinamento, com a forma como eu lido e buscando sempre o que elas querem mesmo, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa assim que me traz uma ligação muito boa com os alunos. Faz eles querer ficar traz uma contigo. experiência legal, exato. Sim. Eu agora, lembrando de algumas coisas aqui, que eu conheço o Rafa faz um bom tempo já, né? Que a gente foi, tipo, da escola, enfim. E me veio assim, por que tu decidiu voltar, né? Pra Três Passos, você já tinha ido pra Ijuí, né? Querendo ou não, tipo, é um campo bem legal também, assim. Por que a tua decisão de voltar e empreender aqui? Eu fiquei lá, então, foram 8 anos. Tu foi pra lá pra estudar. Exato. A minha Daí ideia... tu já morou lá. Exato. A minha ideia, assim, foi o seguinte, então. A opção do curso, na época, era Ijuí. Que eu tinha em 2012 ali, né? E eu já conhecia a cidade, então, pra mim, então, a minha ideia foi lá. Vou estudar lá. Essa parte do deslocamento, de ir e voltar todo dia, era uma coisa que eu não me adaptei. Então, eu decidi por ir morar lá e estudar, né? Então, logo de início, então, era até uma questão de necessidade já ter um trabalho, né? Então, eu já consegui os estágios, enfim, para conseguir me manter e estudar, né? E lá, então, eu vi essa oportunidade lá na cidade, assim, porque tinha muito trabalho lá. Tinha já muitas academias, academias boas, e realmente, logo no primeiro semestre lá, já teve essas oportunidades, aí eu tive um convite de uma academia, então eu vi que era bom. E aí eu acabei conhecendo a cidade em si, as oportunidades, né? E logo no próximo ano eu já tive uma oportunidade, então, de ginástica laboral, então eu fui agregando bastante coisa e foi bom pra mim. E aí, só que daí nesse período, então, lá, eu também consegui abrir um estúdio, quando deu esse boom ali que a gente falou do funcional, e eu já tinha feito os cursos, né? Seria assim, era uma ideia, digamos, um cross-training, era nessa ideia. Então, como era o auge, assim, era uma coisa que deu muito certo, sabe? Foi muito bom pra mim. E aí, então, eu fiquei 4 anos nessa empresa, que eu fundei, né? E aí, daí saiu, então, essa ideia de voltar pra cá.
Por quê? Porque daí eu analisei a questão do mercado, sabe? E Juí é uma cidade muito grande, assim, muito grande não, mas grande, né, na comparado nossa... a Três Passos. Na nossa área, assim, já estava com uma saturação bem grande de academias e tudo mais, tá? E essa questão, assim, foi bem no sentido de como empreender sobre, que eu considero, assim, tempo e valor. São duas coisas que pra mim, assim, porque o tempo é dinheiro, né? Sim. Então, assim, essa empresa, ela me demandava muito tempo de trabalho para um retorno que eu poderia tirar de outra forma, entendeu? Com menos tempo e agregar outras coisas. Então, eu fiz os meus cálculos, as minhas ideias, né? E aí, questão de família também, pesou para mim voltar para cá, porque eu poderia empreender lá mesmo, né? Dessa mesma forma que eu fiz aqui. E aí empresas, a gente sabe hoje, por exemplo, o custo de uma empresa, né? Então, para tirar essa questão de lucro e tal, eu vi que dessa forma de empreender como personal, fazendo uma prestação só de serviço assim, eu conseguiria ganhar até mais e trabalhar menos tempo. E ter um custo fixo mensal menor, né? Bem menor. Sem aluguel, sem tanto imposto. Que a gente sabe que a empresa hoje no Brasil não é fácil. Não, hoje desafiador. o empreendedorismo no Brasil é muito, é muito desafiador, assim, até uma coisa que eu vi esses dias, que achei bem interessante, né? Porque o brasileiro, ele tem que se virar nesse mundo, né? E aí uma história que eu mas achei bem interessante dessa adaptação que a gente tem que estar fazendo no mercado, que foi os chocolates do Sonho de Valsa. Não sei se vocês viram. Não cheguei a acompanhar. Eu achei bem interessante. Eles mudaram a embalagem, né, para uma coisa inteira e não aquela de girar mais. Porque antes eles eram considerados bombom e o imposto do bombom é muito grande. Aí eles mudaram aquele lá e são considerados waffle. E aí o imposto é bem mais barato. Só por mudar o nome do produto. Na verdade é a mesma coisa, né? Sim. Só que não chamam de bombom. Então eles conseguiram mudar para diminuir o imposto. Então essa questão, assim, até para empresas grandes, gigantes, né? Do mundo, assim, faz a diferença. A gente vê que não é fácil para ninguém, na verdade, entende? Então eu tive essa percepção assim. E decidi, fiz a venda, consegui fazer a venda, então retirei todo o meu investimento, um pouquinho mais, porque ela valorizou com o tempo, né? E aí aqui decidi empreender dessa forma e graças a Deus deu tudo certo. Hoje já a partir do segundo ano que eu fiquei aqui, a minha agenda, assim, ela já encheu, sabe? E aí, então, como a Letícia falou... E já conseguiu ganhar mais também do que estava ganhando lá. Exato. E daí, ali, eu já bati minhas metas, assim, eu boto metas todo ano, né? Bati as minhas metas, enfim. E aí, consegui manter também esses alunos, assim, com pouca rotatividade, que isso é muito bom, né? Isso é muito bom, Isso tanto muito pro aluno bom. quanto pro profissional, né? Tu consegue ver a evolução e a pessoa também atingir os objetivos, né? Além de ficar migrando de... Exato, Então, tá muito bom, assim, hoje eu... Tô bem e a questão, adaptado. tipo, a maioria quer um resultado imediato, né? Não sei se tu acaba sofrendo com isso também, mas como que tu lida, assim, com essa situação? Tenta explicar pro teu aluno que é um processo. Sim, e não envolve só a musculação, tem alimentação, tem tudo envolvido, né? É um trabalho que tu faz, na verdade, em conjunto para garantir o resultado. Exato. Não depende só de você. Essas variáveis, elas são muitas, né? E eu percebi, assim, que ao longo do tempo... as pessoas já estão tendo mais conhecimento, até pelo acesso à informação, né? Sim. Mas antigamente, assim, uns 4, 5 anos atrás, era mais difícil essa questão. O pessoal queria já mais, assim, rápido e não entendia. Sim. E daí a gente vem essa parte do professor explicar tudo mais, né? Mas hoje eu já percebo que as pessoas chegam e já sabendo, assim, preparadas. Não, é um negócio mais a longo prazo, né? Não é de uma hora para outra. Sim. Já entendem, porque acabou saindo muito, sempre na mídia, assim, aquela época que deu muito aqueles estouros, assim, de pessoas emagrecendo muito rápido, com dietas, assim, restritivas, né? E aí, então, isso caiu bastante já agora. Sim. Caiu bastante e o pessoal tá vendo que tem que ter fazer o exercício progressivamente, né? Tendo uma rotina. Exato, Então, assim, hoje tá mais fácil.
para nós, assim, para nossa área explicar essa questão, mas a gente vê muita diferença quando o aluno vem assim com essa percepção e hoje estão procurando mais já esse investimento personal, nutricionista, fazer um combo ali, e aí a gente isso, a estética está muito alta, né? Então assim as pessoas estão tendo mais essa consciência e já acaba tendo um resultado bem legal. Sim. Né? Qual que tu julga assim ser os maiores desafios para o personal? Tu diz? Olha, na nossa área assim, eu considero esse desafio assim, eu particularmente, como a gente estava comentando da questão da nossa agenda e da fixação dos alunos, sabe? A fidelização dos alunos, assim. Então eu tenho uma grade de alunos bem fixa, assim, 80% fixo, né? E esse para mim sempre foi o maior desafio, porque a gente que trabalha assim, a gente trabalha com uma renda instável, né? Então, por exemplo, se vocês duas hoje estão treinando comigo e vocês duas mês que vem podem decidir parar, né? Então vai dar uma baixa grande, digamos, entende? E às vezes, e já aconteceu. Considerável, né? Considerável. E às vezes acontece épocas assim de por exemplo, um aluno vai embora, né? Daí o outro parou porque aconteceu alguma coisa, enfim. E aí então essas coisas acontecem e essa é um desafio bem grande porque a gente não sabe exatamente certo como vai. Então como assim eu acabei conquistando para mim uma grade legal assim dos alunos sempre mantendo, essas coisas dificilmente estão acontecendo, mas na minha visão sempre foi a parte mais difícil assim, sabe, de conseguir, desafiadora assim. Mas que nem você deu o exemplo da loja, agora também vou usar ali um exemplo de loja. Tu conquistar o cliente a primeira vez é fácil, ele vir comprar de você uma vez, mas ele manter sendo teu cliente, assim como ele é contigo, tipo, também é mais difícil, né? A loja também, ela tem que ir atrás, tem que mostrar pro cliente isso, tem que mostrar aquilo. Assim como você também precisa fazer alguma coisa para que ele queira, não, eu quero treinar com o Rafa. Exato, a gente tem que ter sempre um diferencial, né? Isso. Um diferencial, eu gosto muito do atendimento, assim, por exemplo, eu faço bem, a minha ideia é, por exemplo, assim, o aluno que chega tem uma história assim bem legal que me pegou bastante, assim, na verdade eu me identifiquei muito, sabe? Que foi quando o Marcos Mion fez a entrevista dele, de quando ele conseguiu então, né, entrar agora nos sábados. Então, assim, era uma coisa que ele falou que eu me identifiquei muito, assim. Quando, então, teve a troca muito repentina, né, abriu o sábado ali e ele precisava, então, entrar em contato com ele para fazer essa oferta, né. Só que como era final do ano, só tinha outubro, novembro e dezembro. Então, o pessoal deixou bem claro que foi, acho que é totalmente correto da empresa, né, dizer, olha, nós só temos esses 3 meses. Depois, ano que vem, a gente vai fazer outra grade e vai vir outro apresentador, né? Outro programa, talvez. E daí ele falou assim, uma coisa que eu me identifiquei muito, ele falou assim, cara, ele pensou para ele mesmo, se eles falassem para mim assim, que fosse só um sábado só, para mim já estaria perfeito. Porque aquela ideia assim, digamos, eu preciso, na minha ideia hoje, eu preciso de uma aula, sabe? Então você vai chegar lá e eu vou fazer tudo que eu sei fazer, né? Como a última aluna agora que iniciou comigo, a gente conversou, beleza, tinha um horário vago, né? Aí ela iniciou comigo. Eu sempre tenho uma introdução de tudo que eu vou fazer, eu faço uma avaliação funcional. Né? Eu passo uma gama de exercícios e vejo como a pessoa faz, não faz, o que é melhor para ela, o que não é. E aí, ali, ela me explicou que ela tinha uma lesão, teve uma fratura, enfim. E daí, ali, naquele momento ali, eu já testei os exercícios específicos para aquilo. Para aumentar a mobilidade dela, voltar. Então, ali eu já apliquei, ela já entendeu. Então, eu já consigo, assim, de certa forma, conquistar o cliente pelo conhecimento, entende? Essa é a ideia, né? De ela ver o que realmente eu posso oferecer, sabe? Que então, que tu é diferente dos demais. Exato. Eu acho que, assim, é uma coisa que conta muito, eu acho, sabe? Nesse sentido.
E agora falando do Marcos Mion, ele tá até hoje na TV, né? Pois é, e daí aconteceu... Os 3 meses acabou... Exato, daí depois ele falou que, na verdade, no terceira semana, aí já estavam vindo com um contrato de 2, 3 anos, né? Então essa é a ideia, né? Apesar de que nem ali, a pessoa quer ir, ela tem que atingir um objetivo, mas ela não quer ir na musculação e fazer toda vez a mesma coisa, né? Tipo, isso também porque tem que ter uma gama, né, de exercícios ali pra dar uma... Daí sempre tem aquele período que a gente não gosta, que a gente não quer fazer. Normal. Daí o Rafa tem que adaptar. Normal. Esse eu não quero. Então fazer esse que, tipo, no final das contas dá a mesma coisa, né? Exato, tipo, exato. Isso era legal, eu acho que tu sempre conseguia adaptar ali conforme o cliente te pedia a orientação. Tem que ser. Como que tu faz, assim, então, pra lidar com algumas concorrências, ou enfim, né? Quais os maiores diferenciais? Sim, assim, a nossa área, ela tem, eu acho que como toda área, né, sempre tem um monte de profissional do mesmo segmento, né, então, assim, eu nunca tive problema nesse sentido com concorrência, porque eu penso de uma forma diferente. Eu penso assim, eu não gasto energia ou tempo meu cuidando que as outras pessoas estão fazendo. Sim. Eu sempre foco o meu objetivo mesmo, o meu olhar sempre para as oportunidades novas e para o meu trabalho. Então a minha ideia sempre é assim, tipo, eu tentar fazer hoje o melhor atendimento que eu fiz ontem, sabe? Então assim, eu me preocupo com isso. Sim. E eu penso que para todo mundo tem espaço e ao mesmo tempo tem público para todo mundo. Sim, porque hoje eu tenho bastante pessoas, que nem mês passado eu tive 7 pessoas que me pediram se eu tinha horário, mas eu já estou com a agenda fechada, eu não tenho, né? Então, eu não tenho problema nenhum e sempre tenho 3 a 4 professores amigos da área que eu indico. Sim. Eu já passo os 4 contatos para eles e se tomara que dê certo para eles conseguirem, né? E assim, eu vejo dessa forma, sabe? Eu não gosto daquela parte assim de ficar cuidando do outro. Eu acho que cada um faz, até porque cada um tem um jeito diferente de trabalho. É único, sabe? né? Tipo, talvez eu vou me identificar mais contigo, mais com outra pessoa, tem tudo isso, né? E eu sempre comento às vezes com os alunos, às vezes os iniciantes, né? Às vezes você vai ver se vai se adaptar ao meu estilo de treinamento, né? Porque às vezes tem alunos tem professores, por exemplo, que às vezes gostam de treino na academia, mas tipo, usam um aparelho, 2 e trabalham mais livre, funcional, bastante cardio. Então é conforme cada um tem o seu estilo de treino, né? Então eu vejo dessa forma, assim, não tenho problemas quanto a isso, sabe? Eu acho que tem espaço mesmo para todo mundo. Sim. E a questão do marketing, né? Eu vejo que tu mesmo cria os vídeos criativos e tudo mais. Como é que tu organiza essa questão do conteúdo? Eu sempre gostei, assim, de mexer um pouco nessa questão de produzir os meus vídeos, assim, porque a gente tem que mostrar o nosso produto, né? Então, assim, é uma forma de gravar, executar ali, editar depois, bacana. Porque eu consigo mostrar exatamente aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, eu sempre reservei um tempo para isso, porque eu acho extremamente necessário, né? Tu acha que isso influencia para tu conquistar clientes? Exato, Então, assim, as pessoas precisam saber como eu faço, às vezes como eu cuido, né? O que eu faço também, porque daí, como nós estávamos falando antes de como eu trabalho também com outras coisas, né? Aí quando vê lá, na minha rede social, por exemplo, se eu coloco só musculação, a pessoa não vai saber às vezes que eu faço um funcional com box, né? Trabalho com o paddle também. E aí eu vi que tinha também uma certa dificuldade, por exemplo, no sentido assim, para mim contratar uma empresa, digamos, entende? De específico de marketing, assim, só para mim, porque tem aqueles alunos, aqueles momentos, aqueles horários difíceis, entende? Que eu queria fazer, entendeu? Então eu acabei me colocando para mim isso e ajustando isso de forma que eu conseguisse produzir esse conteúdo, sabe? Durante o treino ali já ir gravando. Isso, grava e depois edita, né? E aí vai da criatividade de cada um ali, mas eu, assim, sempre tive respostas positivas sobre o marketing que eu produzo, né? Não é nada muito profissional,
Mas eu acho que acaba sendo mais intimista, né? Tipo, com a tua cara, na verdade, né? Exato. Consegue mostrar bem. E aí acaba que, acho que sempre teve uma resposta boa, sabe? Pra mim, assim, pelo menos até o momento, tá legal. Eu acho legal os vídeos. Tá legal. E como que tu faz, assim, pra se manter, então, atualizado, né? Nessas buscas, tipo, né, na pesquisa, ou até porque a gente sabe que, assim, na nossa região até, dá pra se dizer que é pouco, né? Os cursos, enfim, tem que a gente tá sempre buscando em alerta em até outras regiões pra se manter atualizado, né? E a nossa área, realmente, a nossa região, para isso, ela é um pouco mais fraca, o interior, né? Então, assim, Porto Alegre, Santa Maria, são os locais mais próximos sempre de cursos, né? E desde que eu comecei, então, lá na faculdade, então, ali, sendo até 2020, 2021, era muito só esses presenciais. Depois acabou vindo mais o online, então o online ajudou, sabe? Ajudou bastante, assim. Mas é aquela coisa, assim, ainda tem-se um certo, digamos, não seria um preconceito, mas assim, o online para a educação física ainda o pessoal tem uma limitação, sabe? No sentido, mas tu vai fazer um curso online, né? Que é totalmente não, mas muita prática, né? Então tem essa resistência, assim, e alguns cursos, eu prefiro fazer totalmente prático, sabe? Alguns cursos, assim. Então faço online também, mas busco sempre algo, eu acho que vale muito o investimento, sabe? Que nem esse último do pádel que eu fiz ano passado, então era uma coisa, um curso mais caro, que era da Confederação Brasileira, até vou fazer de novo agora mais um nível deles, mas é tudo questão que vale a pena, sabe? O aprendizado é muito bom. E eu, então, nessa pergunta que você mencionou, eu gosto de sempre estar fazendo alguma coisa, pelo menos um curso por ano, assim, de grande porte, assim, eu acho que vale muito a pena. Porque acaba que se vai passando o tempo, a gente vai se acomodando. E acaba, né, trocando experiência, tipo, às vezes outro colega que é da mesma área, tipo, né, tem outra ideia, a gente adapta a nossa realidade. Os próprios colegas ensinam mais que o curso, né? Pois isso que eu ia comentar agora. Nesse último curso que eu fiz, então, daí lá a gente tinha uma turma do curso, era em torno de 15 pessoas. Daí todo mundo ali iniciando, fazendo as aulas, daí a gente criou um grupo desses professores, então, e daí eu criei uns exercícios de funcional pro pádel ali, específico, aí eu coloco no grupo, sabe? Daí eles já avaliam, ficou legal, vou te passar a minha ideia também, entendeu? Daí o pessoal cria equipamento e a gente vai ampliando, por isso que é bacana esse contato também, né? A gente aprende muito com os outros, né? É muito legal usar a pessoa não como um concorrente, mas como um colega, né? Pois isso é bacana. Eles não devem ser daqui de Três Passos, né? Então tu consegue ajudar eles assim como eles te ajudam também. É uma troca, né? E Rafa, tu tem uma dica para quem quer empreender? De modo geral. Pode ser no modo geral ou pode ser também nessa tua área de mais de prestação de serviços, né? Você que já teve as duas aí. Eu também fiz essa migração, que nem você, né? Quando tu ficou falando, eu fiquei pensando, realmente, tipo, eu vendi a minha empresa e agora eu também estou prestando serviços, né? Sim. Da minha área, assim, eu acredito que a saúde, no geral, a área da saúde, ela vai crescer muito ainda. Vai ter muita necessidade, né? Hoje eu vejo, assim, a psicologia também como uma profissão muito futura, assim, de que acho que vai ser a top 1 para mim. Mas, assim, a minha profissão em si, ela abre muitos campos, vem coisas novas, né? Então, assim, eu gosto é uma área muito boa de se trabalhar. A academia, enfim. O que eu estou fazendo hoje, e estou também tentando migrar um pouco, é essa questão de a gente utilizar essas novas ferramentas que estão chegando, que é a tecnologia. Né? Então, tanto para a minha área eu tenho presencial, mas eu tenho um limite muito grande nesse presencial. Né? Então, assim, tem que nem uma frase que eu ouvi, assim, que é bem interessante da prestação de serviço. Né? Amanhã podem chegar, digamos, o que eu faria se chegasse amanhã 50 mil pessoas na porta da minha casa e pedissem um horário de musculação, entende? Eu vou atender o último da fila daqui a 70 anos, entende? Só que agora, se eu
produzo um conteúdo, produzo treinos e vou para o online, eu posso vender esses 50 mil no mesmo dia. No mesmo dia, né? Então eu acredito assim que hoje a gente tem que abrir um pouco mais os olhos para a tecnologia. Tu já tem algum produto online, né? Tu tinha lançado? Eu tô fazendo produto online, treinamento online, né? Eu já trabalho com um treino online. Mas tu não tinha na Hotmart um treino pronto, assim? Exato, um treino de musculação daí. Feminino e masculino. Sim. Treino... Um básico, assim, exato. né? Pra quem nunca... Exato, com toda... Daí ele é todo interativo, né? Cada exercício tem um vídeo, a pessoa clica, abre o link, sabe? Sim. Então eu comecei esse ano a entrar nesse modo online, mas não é algo que ainda que eu tô colocando muito tempo nisso, né? É que tudo são testes, né? Exato. Tem que começar testando ver se vai funcionar. Mas é algo que realmente está crescendo muito. Então esse infoproduto eu já criei, mas já trabalho de forma online também, consigo atender muitas pessoas, né? Então é outra coisa que eu ainda agreguei no meu trabalho, que é treinamento para corrida de rua, né? Então hoje eu tenho bastante alunos online assim, na corrida de rua, na musculação também, inclusive na região aí, vendo os treinos online também, né? E então assim eu vejo que é uma ferramenta que a gente pode explorar mais. Ela é poderosa, né? Da nossa área, assim, sabe? Mas claro que a parte prática em si é uma coisa que eu gosto muito e nunca vou deixar. Mas conheço profissionais que migraram totalmente, né? Que pararam totalmente com o presencial. E estão para escalar muito bem essa questão da focar no digital, são né? opções, faz parte, né? Tipo, de ti, né? Tu gostava muito da musculação, então, tipo, é uma coisa que beneficia o aluno, mas também te beneficia, porque tu gosta de estar ali, né? Ensinando e atendendo. É uma coisa que eu acredito que eu jamais vou deixar de fazer, sabe? Posso entrar, talvez mais em certa área, mas não vai parar 100%. Não vou deixar, não. Sim. Que bom. Então, a gente quer te agradecer, Rafa, né, pela oportunidade de compartilhar a tua experiência, né, toda a tua dedicação aqui com nós e dar todas essas dicas foi muito importante. Legal. Eu que agradeço a oportunidade também, né? Acho que é bem bacana para nós todos, assim, trocar experiências, né? E saber um pouco da outra pessoa, de como ela empreende, das áreas, as histórias, isso. Então eu acho que a gente acaba... As pessoas identificam com as histórias, né? Muita gente que às vezes não conhecia o Rafa ou conhecia assim só de vista, hoje vai ter uma visão totalmente diferente. Exato, bem isso aí. E a gente vai agregando esses valores que é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Com certeza. Muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a Cacau Show, a Minha Estética, a psicoterapeuta Rúbia Tessaro, a Ana Hetver, que fez as nossas camisas, a Sorvemania e a Oficina Alto Cervo. E o nosso lanche de hoje também foi ofertado pelo nosso patrocinador, que é a Cacau Show. Mandou esse panetone maravilhoso aqui para nós experimentar. Obrigado, até mais. Tchau.